Fala pessoal, aqui é o Alexandre da Algoworks trazendo para você aqui mais um conteúdo onde a gente vai conversar de um ponto de vista arquitetural, isso é bem importante, sobre como integrar aí o Spring e o Angular, como que funciona na verdade a integração dessas duas tecnologias. Então a gente vai olhar de um ponto de vista arquitetural. E o que eu estou querendo dizer com isso, né? O que é essa questão de olhar para essas duas tecnologias, para a integração delas de um ponto de vista arquitetural. O que eu estou querendo falar com isso aqui, se você pegar o conteúdo dessa aula e substituir Angular por React, por exemplo, esse conteúdo ele vai te servir. Se você pegar o conteúdo dessa aula e substituir Spring por Java EE, o conteúdo dessa aula também vai te servir. Então, o ponto de vista que eu vou colocar aqui é arquitetural. Então, se você esperava que eu entrasse em detalhes profundos ali do Angular ou detalhes mais específicos do Spring, infelizmente não é para isso que a gente vai fazer, não é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Para isso a gente tem próximos conteúdos que a gente está planejando aqui liberar aqui, lançar para você. Inclusive, se você gosta dessas duas tecnologias, considere aí se inscrever no nosso canal, clica aí no botão vermelho para fazer a sua inscrição e receber as notificações dos vídeos quando a gente liberar esses conteúdos para você, beleza? E essa aula aqui, o conteúdo dessa aula eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou explicar para você aqui o que eu vou chamar de arquitetura moderna e arquitetura tradicional. E na segunda parte, a mais importante, eu vou fazer ali uma comparação, uma espécie de comparação. Vou trazer vantagens da arquitetura tradicional, que eu vou chamar aqui de tradicional, e também vantagens da arquitetura moderna. Então a gente vai bater um papo sobre isso e você vai ter bagagem aí para poder escolher qual arquitetura melhor se encaixa no seu fluxo de trabalho hoje. Eu não vou colocar aqui, no final das contas, qual é a melhor arquitetura, qual que você tem que escolher, até porque eu recomendo que você aprenda sobre as duas. Eu mesmo faço isso, a gente aqui da Algoworks, o pessoal aqui, a gente da área técnica, os instrutores, a gente faz isso e a gente recomenda, claro, que você faça também. Mas, no seu cenário atual, para o seu momento atual, pode ser que valha muito a pena você focar em aprender, em entender, em construir aplicações que estão sobre uma dessas duas arquiteturas somente. Beleza? Então vamos lá para a primeira parte, onde eu vou falar primeiro o que é arquitetura moderna. O que eu vou chamar aqui, arquitetura moderna não, me desculpa, eu vou começar com a tradicional. O que é arquitetura tradicional? O que eu vou chamar aqui de tradicional? É o seguinte, para ficar mais palpável aqui, imagina o seguinte, imagina lá o usuário da sua aplicação digitando ali alguma coisa no browser, né, na barra de endereço do browser, e ele está digitando ali, na verdade, uma página do seu sistema. Então ele vai digitar ali e apertar Enter. Quando ele apertar Enter, o browser ele vai disparar uma requisição lá para o seu servidor de serviços, lá para a sua aplicação. Sua aplicação ela vai fazer algum processamento lá, se tiver de ser feito. Depois, ela vai começar a processar ali uma página HTML com dados dinâmicos e devolver esse HTML na requisição. E esse HTML será renderizado para o usuário no browser. O que acontece nessa arquitetura tradicional? A gente tem ali que o back-end, que é a nossa parte de regra de negócio, e o front-end, que é a parte de apresentação da aplicação, eles estão bem acoplados, né? Eles fazem parte de uma aplicação só, estão dentro, precisam ficar dentro ali de um servidor só, existe essa necessidade deles estarem juntos, então a gente tem ali um acoplamento forte. Inclusive é essa arquitetura que provavelmente você mais utiliza, que você aprendeu a programar para o web, foi a arquitetura que eu aprendi, que eu utilizo até hoje, bastante usada, é o mais comum da gente encontrar, por isso que eu chamei ela aqui de tradicional. E tem também agora, eu vou explicar a arquitetura moderna, como que ela funciona. Vamos pegar aí o mesmo caso de um usuário digitando ali o endereço de uma tela do seu sistema. O que ele vai fazer? Ele vai digitar, apertou o Enter de novo, e a primeira requisição que o browser vai disparar agora não é mais para o servidor de serviço. Ele vai disparar uma requisição agora para um servidor que eu vou chamar aqui de servidor de downloads, que é um servidor onde ele vai baixar HTML, CSS, JavaScript, esse tipo de coisa estática. Então ele vai disparar, vai enviar uma requisição ali para o servidor de downloads, vai baixar a página HTML, essa página vai fazer referência para alguns CSS e JavaScripts, que serão baixados também do servidor de download. O JavaScript que tiver nessa página, ele vai escutar por eventos, sejam eventos automáticos da aplicação, como por exemplo
o onRead, ou eventos do usuário, como por exemplo um clique no botão, e a partir de algum evento, esse JavaScript ele vai fazer uma requisição lá para o servidor de serviço, para a regra de negócio. Agora sim, para a sua regra de negócio, para o seu servidor de serviço. Então a gente tem aqui nessa arquitetura moderna 3 elementos. A gente tem o browser, né? A gente tem o servidor de downloads, né? Que traz tudo que é estático, e o servidor de serviço, que cuida das regras de negócio e dos dados que são apresentados para o usuário. É isso que eu estou chamando aqui, nesse vídeo, nesse contexto nosso aqui, de arquitetura moderna. E agora, encaminhando aqui para a segunda parte da nossa aula, eu vou colocar quais são as vantagens da arquitetura moderna e quais vantagens a gente tem com a arquitetura tradicional. Começando ali pela arquitetura tradicional, qual que é a vantagem que eu vejo e que eu acredito que a maioria das pessoas vem em construir uma aplicação com essa arquitetura tradicional, onde a gente tem ali um back-end bem acoplado a um front-end, né? A parte back-end bem acoplada ao front-end. A grande vantagem é que a gente é mais produtivo nesse tipo de aplicação, construindo esse tipo de aplicação baseando-se nessa arquitetura que eu chamei aqui de tradicional. Então a gente consegue ter o mesmo resultado. Por exemplo, se você colocar aí na sua cabeça, eu quero fazer uma aplicação web, por exemplo, para gerenciamento de estoque. Provavelmente, né, muito provavelmente, você vai ser mais produtivo, você vai chegar ao seu resultado final utilizando-se, fazendo o uso de uma aplicação que usa essa arquitetura tradicional. Então, para mim, a vantagem da arquitetura tradicional é que a gente é mais produtivo com ela, e isso é uma grande vantagem, isso é uma excelente vantagem, porque uma das coisas que as empresas mais procuram é produtividade, é terminar o sistema o mais rápido possível, entregar para o cliente, poder receber o dinheiro, né, do cliente para poder fazer as coisas girarem. Então essa é uma vantagem muito grande. Inclusive eu quero fazer uma ressalva aqui que eu esqueci, que é o seguinte: às vezes, por utilizar esses nomes, tradicional e moderna, pode ser que você entenda que quando eu digo tradicional, eu estou falando de algo ultrapassado, algo que não se deve usar mais. Mas não é isso que eu estou falando, né? Quando eu digo tradicional, eu quero só simplesmente nomear aquela arquitetura que a gente mais usa, né? Que a gente vem utilizando aí ao longo dos anos. Simplesmente isso. As empresas ainda gostam, as empresas ainda precisam muito, não só de construir novas aplicações com essa arquitetura, mas também de manter todas as aplicações que elas têm aí nessa arquitetura. Então é uma arquitetura ainda bastante utilizada. Agora, e as vantagens da arquitetura moderna? Como eu disse para você, a gente tem ali um servidor de downloads, onde a gente baixa tudo que é estático, ou seja, o nosso front-end, e a gente tem um servidor de serviços separado, né, que pode, inclusive, em boa parte das vezes está em uma máquina separada. Você tem ali um servidor de downloads em uma máquina e um servidor de serviço com as suas regras de negócio em outra máquina. Eles podem tanto estar na mesma, mas também podem estar em máquinas separadas. Ou seja, a gente tem o front-end e o back-end independentes. Então a gente consegue com isso, e aí a grande chave dessa arquitetura aqui, a gente consegue com isso mais flexibilidade. A gente consegue ter vários clientes. Por exemplo, a gente consegue ter um cliente que roda no browser, a gente consegue ter um cliente que roda, que seria do browser seria uma aplicação parecida com a tradicional, né? E a gente consegue ter um cliente, por exemplo, no celular, né? A gente consegue ter 2 clientes fazendo requisições para um mesmo back-end. Então a gente tem mais flexibilidade quanto a isso. A gente consegue criar vários clientes acessando um mesmo servidor de serviço. Então a gente tem uma flexibilidade maior. E nos dias de hoje a gente precisa bastante dessa flexibilidade, por alguns motivos. Primeiro, né, um motivo que eu posso citar aqui: as empresas elas estão cada vez mais utilizando-se, né, de provedores diferentes. Então, se esses provedores eles não puderem, né, eles não entregarem para a gente uma espécie de servidor de serviços que só entrega, né, ali dados e regra de negócio, nada mais, o que comumente a gente chama de API, que só entrega para a gente pode chamar isso que eu chamo na arquitetura moderna, essa parte de regra de negócio e dados, a gente pode chamar de API RESTful, por exemplo.
Então, nesse cenário que a gente tem hoje, onde as empresas estão cada vez mais contratando software de fornecedores diferentes, a gente precisa muito desse tipo de coisa. Por quê? Porque quando essa empresa precisar integrar as informações que ela tem, os dados da empresa dela, ela vai conseguir simplesmente fazer requisições ali para esses vários serviços, desses softwares que ela contrata de fornecedores diferentes, integrar isso tudo em um mesmo cliente front-end. Então você consegue construir um front-end, fazendo várias requisições ali para vários serviços back-end, como consegue ter vários clientes, né? Por exemplo, um cliente que roda no browser, um cliente que roda no celular, fazendo requisições para um mesmo back-end, né? Então a gente tem uma maior flexibilidade nesse ponto. E onde que entra o Angular e o Spring nessa arquitetura moderna aqui? O Angular seria o cara que vai cuidar ali, obviamente, da parte front-end, que estaria hospedado ali no que eu chamei de servidor de downloads. Então, quando você constrói a parte front-end da sua aplicação com o Angular, você vai criar o pacote dela, né? Você vai construir o pacote dela e vai hospedar ela no que eu chamei aqui de servidor de downloads, quando eu fui explicar para você sobre a arquitetura moderna. E o Spring ocuparia o espaço do que eu chamei aqui de servidor de serviços, onde estão ali os nossos dados e as nossas regras de negócio. Então, como eu cheguei a mencionar no início, não existe melhor ou pior. Na verdade, eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas enfim, não existe arquitetura melhor ou pior. Você tem que pegar aquela arquitetura que tem as vantagens que você precisa. Por exemplo, se você precisa de produtividade, se você quer construir um sistema e se você está sozinho, não tem uma equipe, ou às vezes se você tem uma empresa ali também com uma equipe, mas uma equipe enxuta e você precisa de produtividade, talvez seria melhor você escolher essa arquitetura tradicional e ganhar em produtividade com ela. Agora, se você já é uma empresa grande, com vários aplicativos, que tem vários serviços, né, várias coisas diferentes, que contrata software de fornecedores diferentes, provavelmente vai ser interessante para você pensar aí nessa arquitetura que eu chamei aqui de arquitetura moderna, para você conseguir, para você ganhar mais flexibilidade com ela, né? E por esse vídeo, a conclusão é essa: não existe melhor nem pior. Você precisa ver o que se adequa melhor aí a você, a sua situação, a sua empresa. E por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado, que isso aqui tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa aí o seu joinha pra gente, curte aí o nosso vídeo para espalhar, para ajudar a gente a espalhar esse conteúdo aí para mais pessoas que também precisam de ouvir, né, esse tipo de coisa, que precisam entender essas diferenças, essas vantagens e desvantagens. E por hora é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até uma próxima. Tchau!